Salve pessoal, depois de tanto tempo, hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui no canal falando sobre os 3 anos da XLE, né? Mês passado, eu acho que fechou 3 anos que eu tô com essa moto aqui. E hoje eu vou fazer um vídeo falando para vocês sobre os pontos positivos, o que que eu achei da moto, né? É minha opinião. Só que assim, eu vou fazer um vídeo mais falando de uma moto 300 cilindradas, né? Porque da XLE eu já fiz um monte de vídeo falando sobre ela. Então eu vou falar mais assim sobre a minha opinião de ter uma moto 300 cilindradas. Então pessoal, assim, a XLE é minha primeira moto de maior cilindrada que eu já tive, né? Então a primeira moto que eu tive foi uma Bros 150 e de maior cilindrada é a XLE. Então assim, eu sempre gosto de dar minha opinião sincera, né? Porque, por exemplo, tem algumas pessoas por aí que, pô, o cara já dirigiu uma BMW, já pilotou qualquer tipo de moto, moto importada, moto esportiva, e os caras vêm falar de XLE, vêm falar de moto 300 cilindradas e diz, ah, porque não presta, porque não sei o que, não, né? Lógico, para quem já pilotou uma BMW, lógico que vai dizer que XLE não presta, né? Agora, eu sempre procuro dar minha opinião sincera, então eu digo para vocês que assim, uma moto 300 cilindradas, como a XLE, cara, pra mim tá me atendendo super de boa, né? É uma moto que tem muitos pontos positivos, tá? É uma moto boa para pegar a estrada, tem um desempenho bom em rodovia, né? Então eu sempre gosto de fazer umas viagenzinhas com ela. Nossa, é muito bom pegar BR, pegar rodovia, fazer uma viagem mais longa. Ela tem um desempenho interessante, né? Ela é rápida, tal, tem uma agilidade bem boa. Não fica muito atrás dos outros veículos, então para quem é um pouquinho mais apressadinha e gosta de uma velocidade 100, 100 e pouco, ela mantém bem até. Em relação ao consumo, cara, eu acho ela bem tranquila, tá? A minha aqui eu chego a fazer uma faixa de 34 quilômetros por litro. Só que lógico, né? Eu sempre ando sozinho, né? Eu não sou muito de ficar acelerando, de ficar andando muito rápido, então eu sempre procuro rodar numa faixa de velocidade ali entre 85 e 90 quilômetros por hora, né? Motor sempre trabalhando leve, né? Então eu procuro manter no máximo ali 4, 5 mil giros, né? Então ela me faz um consumo bem legal para uma moto 300 cilindradas, né? Inclusive, final de semana eu fui fazer uma viagem e foi 370 quilômetros, se eu não me engano. Eu não precisei abastecer. Eu fiz isso com um tanque só. Cheguei em casa, né? A moto tinha acabado de bater a reserva praticamente. Então, queria dizer que se eu quisesse eu podia ter rodado mais uns 40, 50 quilômetros sem problema. Então, eu com o desempenho que eu faço, né, eu consigo rodar ali um pouquinho mais de 400 quilômetros com o tanque, né, sem problema. Então, em relação a consumo, é tranquilo. Em relação às revisões, cara, manutenção, revisão, também tá de boa, tá? A única manutenção que eu tive que fazer nela até agora, né, além das revisões, foi a troca de pneu, né, os dois que eu fiz no ano passado, né? Então pneu da frente, pneu de trás. Todas as revisões que eu faço na concessionária. É um pouquinho caro, só que assim, não é nada impossível, né? Acho que a revisão mais cara que eu paguei foi 800 e poucos reais. A última que eu paguei foi 700 e pouco, porque eu já tinha que trocar o pneu, né, traseiro, eu troquei junto com a revisão. Aí depois para trocar o dianteiro foi mais, acho que 400, quase 500 reais, junto com a troca de óleo. Então assim, né, um pouquinho caro, sim, porque eu faço na concessionária, né? Talvez se eu fizesse numa outra oficina, talvez seria até um pouquinho mais barato.
Só que assim, eu sempre faço na concessionária as revisões porque, por exemplo, o dia que eu quiser vender a moto, né, os caras não vão me rebaixar muito, né? E daí pelo menos tem aquela dizer, porque tu sempre fizesse na concessionária, tá? Então talvez eles facilitem alguma coisa, né? Então assim, cara, 3 anos com a XLE, 3 anos com uma moto 300 cilindradas, cara, pra mim tá sendo uma experiência muito boa, tá? Não tive nenhum problema com ela até então, tá me atendendo super bem, né? Avalio ela de forma muito positiva, né? Então, como eu falei no começo do vídeo, sempre gosto de dar minha opinião sincera, tá? Porque às vezes não tenho por que eu estar vindo aqui falando mal da moto, ficar inventando problema, né? Então, sempre procuro dar minha opinião sincera para caso amanhã depois o pessoal venha assistir meu vídeo, tá meio em dúvida, pô, será que eu compro uma 300 cilindrada, será que eu não compro? Cara, pode comprar que não tem problema nenhum, tá? Eu uso a XLE só para passear, tá? Então eu não uso ela para trabalho, eu não sei como é a manutenção dela usando para trabalho. Eu acho que, assim, talvez não compense muito, tá? Né? Porque a revisão talvez fica um pouquinho mais cara, daí tu usar ela para trabalhar. Só que assim, vai depender também, né? Às vezes é um pouquinho longe de casa, tal, né? A pessoa tem que rodar um trajeto mais comprido, né? Em questão de conforto, em questão de segurança, em questão de desempenho, muito melhor, né? Só que daí, claro, tu vai ter um pouquinho mais de gasto, né? Para manter, né? Troca de óleo, revisão, tal, uma coisa e outra, né? Aí vale a pena avaliar. Agora, para passear, para final de semana, na minha opinião, não tem moto melhor, tá? É tranquilo. Tá. Né? E considero alguns pontos positivos, né, que eu já venho falando desde todos os vídeos que eu faço, né? Conforto, desempenho, né? Uma moto que tem uma segurança legal, né? Então se tu precisar numa rodovia aí fazer uma ultrapassagem, alguma coisa, né, ela te responde bem. Freia bem também, né? O ABS ajuda bastante. E melhor ainda o consumo, né? Não é gastona. Apesar que assim, cara, o consumo vai depender muito da pessoa, né? Porque assim, quando que eu falo que a XLE faz 30, que a minha, né, faz 33 km por litro, pô, ninguém acredita, né? Eles até acham que eu tô mentindo. Só que assim, cara, tem gente que faz 14, né? Tem gente que é no pau pra fazer 20. Então a questão do consumo, ela vai depender muito da tua mão, né? Então, por exemplo, eu gosto de andar que nem tiozão, né? De boa, tranquilo, trocando as marchas certo, evitar ficar acelerando muito, né? Então ela me dá um consumo bem interessante. Agora, se tu tens o hábito de andar um pouquinho mais rápido, esforçar um pouquinho mais, fazer graça, aí ela vai se tornar bem cara, certo? Então assim, para finalizar o vídeo, cara, 3 anos de boa com essa moto aqui, né? Tô super contente. Não penso em vender ela por nada, jamais faria uma coisa dessa, ao menos não por enquanto. Pretendo ficar com ela ainda por um bom tempo, e só coisas boas para falar, tá? Não tenho nenhuma reclamação. Em relação à concessionária também que me atende, é sempre a concessionária aqui de São João, pô, top demais, né? Inclusive, mês passado eu até tinha entrado em contato com eles para fazer a revisão de 24 mil, né? Que a minha, ela tá quase lá, tá com 23.500 agora. Tinha até marcado para entrado em contato para fazer a revisão. Só que os caras estavam com muito serviço e não deu para fazer. Aí então eu falei assim, não, deixa quieto, depois,
mês que vem eu entro em contato para ver. Então eu vou ver se eu consigo fazer, mandar a moto para fazer a revisão agora em abril. Se eu não conseguir fazer em abril, eu faço em maio. É a única revisão que está faltando fazer. Só que, claro, não atingiu a quilometragem ainda, né? Só 24 mil quilômetros, falta ainda uns 500. Mas em breve eu vou ver para fazer a revisão. Então, assim, em relação ao pós-venda, né? Oficina, revisão, essas coisas aí, tranquilo. Certo? Então, pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui. Valeu. Depois eu volto a fazer um outro vídeo para vocês.